Iniciar. Prezados, boa tarde a todos. Vamos dar início agora à nossa sessão do dia 19 de novembro de 2020, turma 3401, primeira turma ordinária, quarta Câmara, terceira sessão, turno da tarde, 14 horas. Verifico que temos quórum regimental, declaro aberta a sessão. O nosso julgamento agora, nessa sessão, se iniciará com o item 156 da pauta, recorrente Xerox Comércio e Indústria Limitada, a relatoria do doutor Ronaldo Souza Dias, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, este processo aqui, por um lapso, ontem eu não avisei, quando nós fizemos um que tinha duplicidade, quem abriu aí o voto já percebeu pela ementa que é exatamente o caso da vez passada e um caso que o doutor Oswaldo acabou de proferir o seu voto e foi acompanhado por unanimidade. Aqui é aquele caso, né? Tem vários períodos de apuração no único pedido de ressarcimento. E nessa questão eu encerrei aqui o voto. Tá ok ou preciso ler aí? É exatamente igual ao de ontem, que nós julgamos, mas o Carlos não estava presente, né? Eu vou ler então. Não tem como resumir? Só um segundinho, por favor, Ronaldo. Desculpa, eu me perdi um pouco aqui. Nós estamos no o final 2003, 22. 2003, 22. Ele é igual a... Ele é igual, mas não é bom referenciar com aquele não, porque esse daqui tem vários pedidos quer dizer, tem um pedido de ressarcimento com vários períodos de apuração. Esse é exatamente o caso do Oswaldo. O meu de ontem, o que ele tinha? Ele tinha vários pedidos em relação a um período. De ontem. Sim. Entendemos também que não poderia. Então, não é bom nem referenciar. Mas o caso aqui, para analisar, para ter claro, é mais ou menos... É o caso do Oswaldo. Ele, sim. No certo momento ali, ele diz, olha, tem vários períodos de apuração num único pedido. Sim. Semelhante ao do Oswaldo. Tudo bem. Podemos ir direto para o voto, doutor Ronaldo. Sim. Então, vamos lá no voto. Há dois pontos que levaram ao indeferimento do pleito da interessada, ambos contestados pela recorrente. O primeiro ponto diz respeito à prova que a decisão de primeira instância, acompanhando a unidade de origem, entendeu ser insuficiente para amparar o crédito alegado. O segundo ponto refere-se a uma impossibilidade formal, entendendo o colegiado de primeiro grau, seguindo igualmente a origem, ser vedada a apresentação de um pedido de ressarcimento abrangendo mais de um período trimestral de apuração. A apreciação do segundo ponto deve, logicamente, anteceder ao primeiro, pois apenas faria sentido apreciar o primeiro, se a decisão quanto àquele for favorável ao recorrente. O fundamento da decisão a qual no ponto repousa no artigo 14, parágrafo 2º e 3º da IN 210. Então, remanescendo ao final de cada trimestre calendário, no parágrafo 2º, né, já faz referência ao trimestre calendário, já fecha ali. E o parágrafo 3º, são passíveis de ressarcimento apurados no trimestre calendário. Observe-se que apenas se cogita de ressarcimento de crédito próprio, exclui-se os transferidos do estabelecimento que o apurou, após as deduções contra os débitos do imposto, isto é, apenas do saldo remanescente. No parágrafo 3º, a vinculação expressa do crédito constante do pedido de ressarcimento ao trimestre calendário. E no segundo parágrafo, a expressão ao final de cada trimestre calendário indica a relação de dependência do crédito pedido com o trimestre de apuração. A recorrente, quanto ao ponto, alega incorrer em equívoco a decisão recorrida ao afirmar que o pedido de ressarcimento deve se referir somente a um trimestre,
já que não incluiu em seu texto o parágrafo 1º do artigo 14, que justamente menciona a possibilidade de serem utilizados créditos nos períodos subsequentes. Então, a contradita da recorrente é basicamente citar no mesmo artigo que a DRJ está invocando, o parágrafo 1º, que lá, quando a DRJ cita, ele não aparece. Então, o contribuinte imagina até que ele não teria citado de propósito, porque esse parágrafo 1º, ele permitiria esse acúmulo, né, de períodos de apuração. Porém, eu vou ler aqui já. O parágrafo 1º citado, ao contrário do que alega a recorrente, não ampara o seu procedimento, pois expressamente autorizado, em períodos subsequentes, apenas a utilização de crédito de períodos anteriores para fins dedutivos de débitos. Não se autoriza a soma de crédito para fins de ressarcimento. Então, vamos lá ao parágrafo 1º, né? O parágrafo 1º que ele está invocando, dessa IN 210, é assim: os créditos de IPI, que ao final de um período de apuração remanescerem da dedução de que trata o caput, poderão ser mantidos na escrita fiscal dedução apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica somente para dedução. Aí havia algumas condições. Então, o parágrafo 1º, que há juízo do recorrente ou ampararia, na verdade não o ampara, a meu juízo. Ora, o contribuinte solicitou o ressarcimento no período de 1º trimestre de 99 a 1º trimestre de 2003, correspondendo a 17 períodos de apuração, impossibilitando qualquer saneamento dos autos, conforme anotado no parecer 27903, e ratificado sucessivamente nas decisões posteriores. Assim, o pedido formalizado abrange um conjunto de períodos de apuração e não satisfaz os requisitos da legislação complementar, inviabilizando a análise e seu saneamento. Restam prejudicadas as demais alegações. Voto por conhecer do recurso, mantendo a decisão do colegiado de primeiro grau. Obrigado, doutor Ronaldo. Alguém diverge? Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Próximo item da pauta, eu vou saltar os 157, 158 e vou para o recorrente Maersk Brasil, Brasmar, de minha relatoria, que corresponde, são os itens 159 até 168 da pauta. Nesses processos aqui, eles todos são exatamente iguais. É aquela multa de R$5.000. Presidente, Conselheira Fernanda? Pelo que eu entendi, só para a gente não ter que repetir essa gravação, eu entendi que a gente tem que abrir a gravação relativa ao período que a gente está julgando. Não deu tempo de julgar os outros e a gente pode continuar, Fernanda. Então tá. Desculpa, eu só queria ter certeza para a gente não fazer nada errado. Ok, obrigado. Esses processos todos se referem àquela multa de R$5.000 por não prestação de informações no período, no prazo correto. Ou prestação, ou não prestar, ou prestar a destempo, com atraso. No caso, o único processo que tem algo de diferente, ele engloba todas as questões que foram alegadas nos outros processos, mas traz um argumento a mais. Então, o que é que eu peço a vocês? Que abram o arquivo que eu coloquei na pasta do processo de final 2010-13, que é o item 160 da pauta.
Eu vou dispensar a leitura do relatório porque a matéria, como a gente já conhece, né? A multa foi no valor de 45 mil, é aquela prevista no artigo 107, 4, linha C, do Decreto-Lei 3766, por conta de atraso na prestação das informações. A nossa turma já julgou diversos processos semelhantes e as alegações que foram feitas aqui, as 3 alegações que são comuns a todos os processos, já foram julgadas aqui, tá? A primeira é a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente. A questão aqui que é trazida é porque o entendimento do contribuinte é que ele é a agência de navegação marítima e que ele não é o transportador e não é responsável pela emissão do documento de exportação, então não haveria legitimidade passiva para ele figurar no polo passivo. Nós já julgamos isso aqui diversas vezes, então nego o provimento a esse pedido. Em seguida, pulando toda essa parte aí, pô, ficou grande, hein? Tá. Peço a vocês para irem para a folha 26, página 26, o item 2. Há uma alegação de uma preliminar de nulidade por vício formal. Uma preliminar. Aqui, no caso, o que é que aconteceu? Há muita semelhança com o tópico anterior. O recorrente ele afirma que o auditor fiscal, ao lavrar o termo de verificação fiscal e fazer a descrição dos fatos no auto de infração, ele cita sempre a palavra transportador. Ele não usa a palavra agente de navegação marítima. E ele entende que, assim, o auditor estaria fazendo referência a um transportador. Ele não é transportador, então ele estaria fora dessa questão e haveria um vício formal na autuação e ele pede a nulidade da autuação. Eu nego o provimento pelo seguinte: não há prejuízo ao recorrente, ele apresentou sua defesa em relação a todos os pontos realmente relevantes, que são a questão do atraso, não havendo nenhum defeito. E eu faço a transcrição também dos fatos como foram descritos no auto de infração. Pela descrição dos fatos aqui, está bastante claro que houve a imputação, a acusação fiscal se refere a Maersk Brasil e os fatos que foram a questão da prestação das informações a destempo. E o recorrente apresentou defesa em relação a todos esses itens. Então, nesse caso, eu entendo também que não há nulidade na autuação. Adentro, então, a questão do mérito. Esse é o último, terceiro ponto em comum, terceiro argumento em comum, e que também já foi alvo de diversos julgamentos nossos, que é a alegação de inexistência de prazo expressamente previsto à época das infrações. Bom, eu faço a transcrição da jurisprudência, da legislação, e trago algumas... a notícia Siscomex número 105, item 2, onde refere claramente que existe um prazo estipulado, também o artigo 44 da IN 28, de 1994, fala na dilação do prazo da notícia Siscomex número 2 de 2005, alterada pela IN da Receita número 510 de 2005, que deu nova redação ao artigo 37 da IN 28 de 1994, trata também da solução de consulta interna da COSIT número 8 de 2008, onde todas elas refletem que, ao contrário do que o recorrente afirma, havia sim um prazo estipulado e que esse prazo foi descumprido pelo recorrente. E assim eu também nego provimento a esse pedido. O que é que acontece nesse item 3.2? Ele é o único item que não foi trazido, não foi alegado em nenhum dos outros recursos do contribuinte, e ele foi trazido aqui, e eu coloco ele porque ele foi alvo de discussão em outros julgamentos nossos. Esse tema não foi pacífico, tá? Houve uma votação aqui em que a turma, por maioria, teve entendimento de que uma interpretação
diferente em relação ao que quer dizer o parecer COSIT número 2. Uma parte da turma seguiu o entendimento de que havia uma decisão já do STJ e outros do próprio CARF no sentido de que haveria uma interpretação restritiva do que é que poderia ser relevado por esse parecer COSIT. E que tipo de retificação de informações seriam essas? Que não haveria incidência de multa, seriam aquelas informações que foram que só foram necessárias por motivações posteriores ao prazo legal, que eram retificações. O entendimento que prevaleceu na turma foi o entendimento de que qualquer retificação ela estaria abrangida por esse parecer COSIT e que ele relevaria a multa. Seria o caso de relevar a multa. Foi o entendimento que prevaleceu, se eu não me engano, uma votação por 5-3. Ocorre que, por que é que eu não estou dando provimento a esse pedido e entendo que o caso aqui é diferente? Porque, ao verificar a impugnação, eu constatei que essa matéria não foi arguída pelo contribuinte. Ela não consta da impugnação. Ela foi trazida apenas no recurso voluntário. Essa interpretação se refere a uma análise de fato, né, sobre o que ocorreu, sobre o tipo de retificação que ocorreu, se ao parecer COSIT abrangeria ou não, se a retificação ela é posterior ou não. E por esse motivo, eu, na minha decisão em relação a esse último item, não conheço do pedido, porque eu entendo que houve a preclusão da sua apresentação. Há ainda mais um item aí também, eu esqueci, né? Também comum a todos os processos, que também já foi julgado diversas vezes aqui na turma e para o qual tem a súmula CARF número 126, que é a alegação de denúncia espontânea por conta da superveniência do artigo 40 da Lei 12.350 de 2010, a súmula CARF 126, ela expressamente afirma que a denúncia espontânea não alcança as penalidades pelo descumprimento dos deveres instrumentais. É esse o meu voto, como falei, matérias já decididas aqui na turma, à exceção dessa questão relacionada à inexistência da alegação do parecer COSIT número 2 na impugnação. Submeto o recurso, o acórdão ao debate. Alguma colocação? Eu só, a única coisa, a ASC COSIT de 2000, número 2, é de 2016. De quando é a impugnação? Porque daí seria a norma superveniente. E aí não teria como ele alegar, não existia. Eu não me atentei a esse fato. Vou abrir agora o processo. Peço a todos que façam mesmo, que abram o processo. Eu já tenho ele baixado, no caso, né? De qualquer forma, tem que só tomar cuidado, porque muitos desses processos, eles dizem que era mera retificação, mas não era, né? Porque eles consideram que o master seria a declaração original e que o house seria um mero retificação ou recolocação das informações, que a gente não considera. Normalmente, quando é retificação, já está no auto de que é retificação. O auto já vem, ou no auto vem uma planilhinha, tipo assim, a data da inclusão, data da retificação, já vem uma planilhinha junto com o auto de infração. A impugnação está as folhas 20 a 43, tá?
Senhor presidente, a impugnação é de 22 de março de 2010. Não tinha um problema de horário aí do conselheiro Carlos? Foi solucionado aqui, eu coloquei no WhatsApp aqui. Tá. Que cancelaram a audiência. Eu estou aqui correndo aqui com o processo, então não estou abrindo o WhatsApp, tá? Não estou olhando. Foi antes do parecer normativo, então não tinha como ele alegar. Então é matéria superveniente, aí não tem como a gente declarar preclusa a matéria que é superveniente. Mas aí a gente só precisa ver realmente se trata, se é caso de retificação. Mas esse é um segundo, eu já olho aqui no alto, eu já sei se é ou não, rapidinho. Página 48, Oswaldo. Nenhum deles é retificação, todos eles são inclusões temporâneas. Então aí é dizer que é inaplicável, né? Então, só aplicar, dizer, a solução de consulta você até entende, né, que ela é restritiva, mas não se caso é absolutamente inaplicável, porque não é retificação e sim inclusões temporâneas de informação. Eu vou acolher os fundamentos do conselheiro Oswaldo e vou alterar o meu voto. Eu passo a conhecer da matéria, mas nego o provimento porque não se trata de uma retificação, e sim prestação realmente de informação em atraso. Bem que a conselheira Fernanda falou antes. Como? Bem que a conselheira Fernanda avisou antes. O que foi que ela avisou? Isso é sempre um tópico que aparece nas defesas. Aí a gente olha, claro, tem que olhar, mas... Sim. Feita essa alteração, alguém tem alguma divergência? Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Essa decisão que ficou agora para o processo, para o item 160 da pauta, ele irá abranger também os outros processos, de 159 até 168. Conselheiro Carlos, vamos dar prosseguimento? Pode prosseguir, eu recebi o e-mail aqui do post que despacharam cancelando a audiência. Nossa. Por conta da pandemia. Eu não entendi fazer audiência presencial durante a pandemia, cara. Tem umas coisas que é absolutamente absurdo, né? Eles estão marcando, provavelmente, 1 hora antes, vão lá e cancelam. E dependendo de onde a pessoa está, ela já até saiu de casa, né? Nada a ver. Se eu viesse de qualquer outro bairro, que eu tô próximo aqui do fórum, eu já estaria lá por perto, né? A caminho, né? Tem coisa que só acontece no Rio de Janeiro. Eu não queria falar, mas eu pensei isso. Mas eu posso falar. Eu também pensei. Na verdade, nesse meu voto da Maersk, eu só vou fazer o seguinte, eu só vou suprimir, porque eu já tinha feito essa análise, na verdade, olhando aqui anteriormente, no início do tópico. Só que em seguida, depois disso eu falo, apesar do quanto exposto, devo ressaltar que esta matéria não foi objeto de contestação pelo contribuinte em sua impugnação. Então, na verdade, eu vou suprimir esse restante, faço apenas uma menção que o parecer foi posterior. Mas já está aqui devidamente registrado, farei a alteração, e só foi realmente nesse processo. Próximo item da pauta, então, são os 2 últimos para nós encerrarmos a nossa reunião de novembro. Item 157, Companhia Usina São João, eu retorno a palavra ao conselheiro Ronaldo. Presidente. Pois não. Eu não ouvi nada. Esse último pedacinho aí.
Passo a palavra para o doutor Ronaldo para fazer a leitura do processo do item 157 da pauta, Companhia Usina São João. Usina São João. Ok. Acredito também que será, aliás, os dois que faltam muito rápidos. Esse da usina São João é uma questão de opção pela via judicial, importando renúncia à via administrativa. Vamos direto ao voto, porque tem sempre aquela questão, né, da matéria e tal, se a recorrente admite, observe, a recorrente admite a concomitância entre o objeto da ação judicial e o do presente contencioso fiscal, mas alega não haver impedimento para conhecimento de seu pleito. Aí apresenta duas razões, seja porque o pedido é anterior ao ajuizamento da ação, essa seria a primeira razão, e a segunda é porque não há vedação legal para essa concomitância dos aludidos pleitos. Quer dizer, ela nem contesta que há uma concomitância, ela apenas acha que, mesmo assim, dá para prosseguir com o contencioso administrativo. De fato, conforme registrado no relatório acima e no próprio recurso voluntário, a matéria já fora amplamente discutida no âmbito judicial, nos autos da ação ordinária número X. A identidade entre os objetos da ação judicial e da defesa administrativa deve ser aferida pela semelhança do objeto e da causa de pedir nos processos que tramitam nas duas esferas, o que se afigura de forma indubitável e reconhecida pelo próprio recorrente, no caso em tela. Impossível, portanto, rediscutir o ponto sob pena de afrontar a soberania da decisão judicial. Assim, resta caracterizada a renúncia às instâncias administrativas nos termos da legislação vigente, no sentido disciplinado pelo artigo 87 do Decreto 75/74. Tal entendimento encontra-se pacificado no âmbito administrativo, sendo inclusive objeto da súmula do CARF, que recebeu caráter vinculante. Conclui-se que não prevalece o arrazoado da recorrente, inclusive em relação ao fato de o pedido administrativo anteceder ao processo judicial, configurando-se, portanto, a renúncia às instâncias administrativas. Na verdade, a palavra renúncia deveria ser apenas quando ele entra com o processo judicial antes. Quando ele entra depois, a palavra correta seria desistência. Né? Não sei se aqui já está, deixa eu ver se aqui... Aqui, esse que eu citei, fala em renúncia, mas outros normativos, esse da súmula do CARF, né? Importa em renúncia... O artigo 87, que eu citei aí também, fala importa em renúncia ou em desistência. Mas eu só estou fazendo um comentário meramente de nomenclatura, porque renúncia é uma coisa e desistência é outra. Desistência suporia que o processo administrativo estava em andamento e ele entrou com o processo judicial. Aí ele desistiu. Agora, a renúncia ele já entra com o processo judicial, então ele renunciou à via administrativa. É só essa questãozinha, mas é totalmente irrelevante para a aplicabilidade desse artigo 87 que eu citei, e também do decreto, né? E também da súmula do próprio CARF. É isso aí. Ok, obrigado, doutor Ronaldo. O doutor João Paulo tinha pedido a palavra, retirou? Vou dar a vez aqui para Fernando e para o Leonardo, eu acho que nós vamos falar sobre a mesma coisa.
Tudo bem, então, eu não tinha visto, mas vou colocar então na seguinte ordem, como está aqui, doutora Fernanda e doutor Leonardo em seguida, por favor. Não, é só porque eu acho que o Ronaldo ainda não teve oportunidade de pegar muitos casos aqui com a gente nessa questão, e a gente sempre verifica para ver se essa ação transitou em julgado antes de julgar concomitância na nossa esfera. E eu acabei de verificar, e na verdade transitou em julgado em favor da recorrente, de forma parcial, porque ele reconheceu que teve preclusão de uma parte do crédito em função do tempo. Mas, então, na verdade, aqui a decisão seria dar provimento nos termos da decisão judicial, que vai ser um provimento, enfim, tem uma parte aí que é, que é compensação por escrituração, pelo que eu vi já direto, mas, enfim, uma parte do crédito vai ter que ser reconhecida em função da decisão judicial que já transitou em julgado. Isso aqui foi crédito prêmio de IPI. Que, enfim, a gente tem que olhar se aconteceu na ação judicial. Aqui nós estamos vinculados a essa ação. Assim, pelo que eu vi, ele ganhou na primeira instância, perdeu na segunda, e o STJ manteve. Não é isso que está aí, não? Então, eu não sei, porque o processo que eu vi aqui, ele nem chegou aí para a segunda instância. Sim. Então, tá aqui. Então, deixa eu dar uma olhada. Ronaldo, enquanto você dá uma olhadinha aí, por favor, e a Fernanda também, eu passo a palavra ao conselheiro Leonardo. Não, é isso mesmo. Eu queria ver a coisa julgada. É um processo TRF5, né? Perguntar se não seria o caso de a gente verificar isso antes. Eu estou tentando puxar o extrato aqui do processo. Já puxei, gente. Já adiantei a vocês e puxei. Foi julgado improcedente em segunda instância, foi sobrescado na origem para repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, o acordo do ministro Lewandowski, que declarou que esse crédito prêmio deixou de existir a partir de 88, e nós já votamos um processo meu da Lambisul com o mesmíssimo conteúdo, aplicando o mesmíssimo precedente. Então, acho que não tem discussão, é só realmente aplicar a decisão judicial. Aí vai, o nosso digníssimo executor vai aplicar a decisão judicial que negou o provimento à apelação não, ao recurso extraordinário do recorrente e à ação do recorrente. Eu vi uma outra ação que, engraçado, eu puxei pelo número, veio uma outra ação do mesmo recorrente, por isso que eu fiquei em dúvida, mas então, legal. Mas foi muito válido, porque realmente esse procedimento da turma, se já é um procedimento consensual, eu vou passar a adotar, porque, na verdade, eu só verifico a concomitância, analiso o objeto da ação e o objeto do contencioso fiscal e ignoro. Mas tem sentido, sim, a gente verificar o trânsito julgado, porque, se for favorável a ele, vai repercutir aqui. Mas eu não verifiquei. Obrigado. Para o nosso caso aqui, então, seria negar provimento ao recurso nos termos da decisão judicial. Ok. Todos concordam? Alguém diverge? Perfeito. Com isso, podemos ir para o item 158 da pauta. É o Apolo? Apolo Produtos de Aço. Certo. O Apolo, eu acredito que seja o mais tranquilo de todos, exceto por aquele que foi retirado de pauta. Aquele retirado de pauta foi unânime, e esse daqui, como é mais tranquilo ainda... né? Bom, o que está acontecendo aqui? Uma matéria já tinha sido apreciada num processo administrativo que estava encerrado. E o contribuinte, ele traz essa matéria de novo. E aí a delegacia de julgamento apontou justamente esse fato. Eu vou ler diretamente o voto, mas, se for necessário, a gente recupera aqui o relatório. A autoridade fiscal, relatora do acordo recorrido, e a recorrente, no recurso voluntário,
embora com propósitos distintos, invocam corretamente o processo administrativo fiscal número 2003-20, onde se discutiu pedido de restituição de valores pagos a título de PIS apurados com base nos decretos-leis, no que excedesse aos devidos pela sistemática prevista na Lei Complementar 770, que culminou com a decisão da DRJ Rio 2, proferindo o acordo 11855, mantendo o indeferimento do pedido. Não houve recurso contra este acordo. Aí nós, contribuinte, ficou com esse problema, que ele não recorreu. A matéria litigiosa ali tratada, que é o 2003-20, abrange completamente as questões suscitadas na manifestação de inconformidade apreciada no colégio de primeiro grau, no colegiado de primeiro grau e no recurso voluntário, aqui apreciado, sobre o direito creditório relativo à mesma contribuição do mesmo período destes autos. Neste sentido, observou a relatora na decisão recorrida. Na verdade, pretende o contribuinte ver rediscutido o mérito do indeferimento do direito creditório pleiteado no processo 2003-20. Tal pretensão não pode prevalecer, considerando que tal matéria já foi apreciada pelas autoridades. E aí vai. Desta forma, nada há mais que se discutir nesses autos acerca do mérito do direito creditório pleiteado no processo 2003-20. A discussão suscitada pelo contribuinte a respeito de crédito da contribuição em questão, no período acima definido, constante deste processo, está completamente abarcada pelo processo citado, não havendo razão para ser replicada nesses autos, sob pena de grave violação dos princípios da economia processual, eficiência administrativa e celeridade processual, e ainda de risco iminente de decisões contraditórias a respeito do reconhecimento de mesmo crédito, descabendo, de qualquer modo, rediscutir os fundamentos da decisão definitiva da esfera administrativa, muito menos alterá-los por via estrangeira. Houve uma preclusão aqui. Por todos os fundamentos, voto por manter a decisão do colegiado da COR, acolhendo suas próprias razões. Obrigado, doutor Ronaldo. Nesse caso aqui, é um caso, na verdade, de não conhecimento, né? A decisão, nesse caso, tem que ser não conhecimento. Isso aqui são decompes. Todo mundo concorda com isso? São decompes vinculados a um PER que está em outro processo já indeferido, é isso? Isso. O pedido de restituição está lá. São aqueles decretos que foram declarados constitucionais, ele está pedindo aquele excesso. Mas ele pediu um processo e foi negado. E foi negado por uma coisa que, se ele recorresse, poderia ter vencido, que foi a questão da decadência, 5 anos. Mas ele não recorreu. Ele não recorreu daquela decisão de primeira instância. Aí, provavelmente, alertado de algum modo essa questão, ele entrou de novo. Aí a delegacia entendeu que não é o caso de rediscutir. O processo, então, que a gente está aqui julgando, Ronaldo... São os débitos. São só as compensações, né? Então, Ronaldo, o processo que a gente está julgando aqui, ele se originou posteriormente à decisão da DRJ no outro processo, é isso? Isso, exatamente. Ah, tá. O que é que o colegiado entende sobre a decisão? Eu entendo que é caso de não conhecimento por falta de interesse recursal ou por preclusão lógica, né? O ato processual já foi praticado, você não pode, na verdade, preclusão consumativa, né? Consumativa, o ato já foi consumado, não pode ser repetido. Nós votamos o meu assim no mês passado, deixa eu achar ele aqui. Muito parecido, por um acaso é muito parecido. O cara tentou requentar a discussão em outro processo. Deixa eu ver, eu inclusive uso a expressão requentar, vai ser fácil, eu acho.
E é uma questão de prejudicialidade também, né? Porque a análise da compensação resta prejudicada, uma vez que o crédito já foi indeferido, né? Não cabe mais analisar nada aqui. Ó, achei. Saiu como conhecimento e negativa de provimento. Por que eu fiz isso? Deixa eu pensar. Tem que ver se a questão realmente é idêntica, né? Assim, o que aconteceu naquele processo é que ele tinha pleiteado eram dois pairs, e que por motivos X foram separados em períodos diferentes, um 2005 e um 2006. Ele perdeu de 2005 e não recorreu. Perdeu e deixou precluído. Na verdade, apresentou recurso voluntário intempestivo. E no de 2006 ele queria discutir o crédito lá de 2005. Aí nós dissemos, aqui não é lugar para você discutir isso. Tem que ter discutido lá no outro. Eu não posso aqui requentar a decisão no outro processo. E lá passou foi batido então, né, Oswaldo? Hã? Passou batido pela turma, porque esse você está falando aí teria que ser o caso de não conhecimento, então. Eu estou pensando aqui, realmente, você tem razão. É não conhecimento mesmo, porque não tá eu vou chamar de subjúdice, mas vocês vão entender, né? Não está subjúdice, né? Não tá em juízo essa matéria. Então... Entendi. O Ronaldo, o Carlos fez um questionamento aí que eu fiquei agora em dúvida. O processo que foi julgado era o processo do pedido do crédito, do ressarcimento. E esse agora é um processo separado em relação à compensação, a alguma das compensações? Porque se for esse o caso, aí seria provimento, né? É um pedido é uma PERDECOMP. Ele cita, vou abrir aqui a PERDECOMP para rapidinho dar uma... Realmente tem débito, né? Que ele traz para compensação. Vamos olhar aqui muito rapidamente para ver o crédito dele. O crédito, eu acho que ele ficou no processo, o miolinho 1602, né? Exatamente. Agora é o débito. Doutor Leonardo matou aí. O número do processo que ele invoca como processo do crédito é justamente aquele 2003-20. Só que ele traz alguns débitos nesse processo aqui. É uma PERDECOMP mesmo. Ele aponta, então, como crédito aquele pedido de restituição 2003-20. E aí, o problema todo é que ele vem e discute toda essa questão dos decretos, inconstitucionalidade e tal. Tá. Ele rediscute o crédito. Então, não vou analisar mais. Nesse caso, seria não conhecimento mesmo, porque ele está rediscutindo o crédito, né? Agora, tem algum questionamento sobre o débito, conselheiro? Porque senão seria conhecimento parcial nesse caso, né? Sim, verdade. Nesse processo só tem a DECOMP mesmo, não tem o PER. Oi? No processo em julgamento agora, ele foi iniciado com uma DECOMP. Não tem o crédito, não se discute aqui. Não, mas sim, nos documentos foram acostados. Mas a questão é o que é que está no fundamento do recurso voluntário. Se o fundamento dele para discutir isso aí eu tenho crédito porque eu apurei no período tal, apresentei o PER número tal, e eu tenho direito, e a receita decaiu, foi homologada tacitamente, entendeu? Tem que ver qual o fundamento que está sendo discutido no recurso voluntário. Porque tem discussão, por exemplo, sobre tese de 5+5 aqui, isso daí ia se referir à compensação, né? Para homologação dos valores apurados e antecipados pelo decreto 2052 de 83, né?
O próprio contribuinte, quando ele recorre para a DRJ, ele fala dos decretos e tal, e no final ele pede o seguinte: pelo exposto, a impugnante remete aos demais argumentos aduzidos no processo administrativo 2003-20, que esse é o processo do crédito. Não, tudo bem. Esse que ele formalizou... O PER morreu. O PER a gente não vai mais discutir. Agora, quanto à compensação, a segunda pernada, aí a gente deveria discutir, e aí os argumentos dele que forem estranhos a gente não conhece. Então aqui, nesse caso, a gente conheceria, por exemplo, a alegação de um período para que o fisco homologue os valores compensados, talvez. Mas tem que ver como é que está isso na manifestação, né? Sim. O caso Mas, aqui... Leonardo, o que poderia ser discutido em relação a esse PER, a essa decomp isolada? Decomp, né? Porque ele vai dizer, não tem como discutir nem a homologação tácita. Porque o crédito já foi discutido. Ele já tomou ciência de que foi cientificado pelo despacho decisório que ele não tinha um crédito. Pelo que eu tô vendo aqui, não tem nenhum argumento novo realmente de compensação, viu? É difícil, né, surgir nesses casos que você tem um PER em um processo e você tem várias decomp espalhadas em processos diferentes. Eu não consigo ver assim, um argumento que você consiga para manter uma decomp quando o PER já foi integralmente negado. Não sei se alguém imagina uma situação aí, mas... O PER transitou em julgado administrativamente. Logo, existe alguma outra razão aqui para não homologar essa decomp que não seja aquilo que estava lá no PER? Porque, inexistindo, não tem realmente que ser discutido aqui. O que poderia, em relação ao débito, é verificar se o despacho decisório com relação a essa declaração se deu dentro daqueles 5 anos para ocorrer a homologação. Olha, todo mundo sumiu aqui da minha tela, agora reapareceu. Meu também, eu entrei e saí. Comigo aconteceu igual, eu mantive e voltou todo mundo. Foi o jeito, sim. Falta o Lázaro. Segundo relata aqui no acórdão da DRJ, a discussão da empresa tem sido só o mérito do direito creditório ao longo do processo. É isso mesmo. Não tem nenhuma questão nova, não. De fato, acho que é não conhecimento, realmente, viu? Toda matéria aqui é estranha, de fato, ao processo. Bom, a turma concorda, então? O relator, que diz o relator? Concordo plenamente com a ideia de não conhecer, então. Tranquilo, Estava verificando, também não teria ocorrido uma homologação tácita também. Não tem problema, porque está lá no crédito, né? Eu só peço então, Ronaldo, só alterar esse finalzinho aí da tua redação, a parte dispositiva, apenas para trazer o não conhecimento. E para o item 158, a decisão do colegiado é que acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso. Tá ok. Amigos, diga, Ronaldo. Não, perfeito. Só para também, não é para criar aquele tumulto que nós criamos na outra vez, não. Já votamos. Nesse processo, esse segundo acórdão,
eu estava na turma. Mas nesse caso, eu não fui... Nem me conta isso, Ronaldo. Não me conta isso, não. Não, eu fui presidente. Não conta essas coisas, não. Ronaldo, só conta isso quando for para declarar impedimento. Se não for para declarar, não precisa nem contar. Não, mas para mim é importante a turma esclarecer para mim mesmo, porque eu tenho examinado essas questões e tenho achado que não foi impedido em nenhum caso. Ronaldo, se você for relator, você conta pra gente. Se você não for relator, ninguém vai discutir aqui. Pronto, fechado, combinado então. Era toda desse tamanho. E quando for contar, conta antes de começar o voto. Ah, sim. Pô, Ronaldo, contar depois não vale, né? Acho que ele faz de propósito. Ele espera declarar o resultado, aí, agora eu posso contar. Uma hora e meia de discussão, agora eu vou falar isso. Vai ter que embargar. Ronaldo. É isso aí. Obrigado. Prezados, eu tô morrendo de fome, quero comer. Eu também. Beleza? Então, declaro, Leonardo, encerrar a gravação, declaro encerrada a nossa reunião de novembro. Bom fim de semana. Abraço aí. Satisfação a todos.